Hoje vamos falar de ateísmo, como sempre é o meu assunto preferido, né? Ateísmo, no sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades. O ateísmo é o oposto do teísmo, que em sua forma mais geral é a crença que existe ao menos uma divindade. O termo ateísmo, proveniente do clássico ateus, significa sem Deus. Foi aplicado com uma conotação negativa àqueles que pensavam rejeitarem deuses atorados pela maioria da sociedade. Com a difusão do pensamento livre, do ceticismo científico e consequente aumento da crítica à religião, a abrangência da aplicação foi reduzida. O primeiro indivíduo a se identificar como ateu surgiu no século XVIII. Os ateus tendem a ser céticos em relação a informações sobrenaturais, citando a falta de evidências empíricas que provam a sua existência. Os ateus têm oferecido argumentos para não acreditar em qualquer tipo de divindade. O complexo ideológico ateísta inclui o problema do mal, argumentos da revelação inconsistente e argumentos da descrença. Outro argumento do ateísmo são filosóficos, sociais e históricos. Embora alguns adotem filosofias seculares, não há nenhuma ideologia ou conjunto de comportamento que todos os ateus sigam. Na cultura ocidental, assume-se a frequência que os ateus são religiosos. De jeito nenhum. Embora alguns ateus sejam espiritualistas, concordo. Ademais, o ateísmo está presente em certos sistemas religiosos e crenças espirituais como o jainismo, o budismo e o hinduísmo. O jainismo, em algumas formas de budismo, não defende a crença de deuses, enquanto o hinduísmo mantém o ateísmo como um conceito válido, mas difícil de acompanhar espiritualmente. Como o conceito sobre definição do ateísmo varia, é difícil determinar quantos ateus existem no mundo atualmente, com precisão. Segundo a estimativa, cerca de 2,3% da população mundial descreve como ateia, enquanto que 11,9% não religiosa, de acordo com outras estimativas de pessoas que se declaram como são altos em países ocidentais, embora também varie bastante o grau nesse grupo. No grego antigo, adjetivo ateus, formação do prefixo significando ausência, e o radical teu, derivado do grego theos, significando Deus. O significado literal o termo é, então, sem Deus. A palavra passou a indicar de forma direta as pessoas que não acreditavam em Deus no século V a.C., adquirindo definições como cortar relações com os deuses ou negar os deuses. O termo ateus passou então a ser aplicado contra aqueles que amplamente negavam desrespeitavam os deuses locais, ainda que crendo em outros deuses. Modernas traduções do texto clássico por vezes torna ateus em ateu, com o substantivo abstrato. Também existia ateísmo. Cícero traduziu a palavra do grego do latim como ateus. O termo era frequentemente usado pelas duas partes no sentido pejorativo no debate entre primeiro cristão e os helênicos. O termo ateísmo foi utilizado na primeira vez para descrever uma opção pessoal na Europa, no final do século XVIII, especificamente denotando descrença no Deus monoteísta abraâmico. No século XX, a globalização contribuiu para a expansão do termo para referir a descrença em todos os deuses. Embora ainda seja comum a sociedade ocidental descrever o ateísmo como uma simples descrença em Deus. Mas, recentemente, tem havido um movimento em certos círculos filosóficos para redefinir o ateísmo.
com a ausência de crença em divindades e não como a crença em si mesmo. Essa definição tornou-se popular em comunidades ateístas, embora sua utilização tenha sido ilimitada. Definições de distinção. Autores discutem entre si sobre qual a melhor forma de classificar o ateísmo, contestando quais as entidades sobrenaturais a que termo se aplica, se é afirmação por direito próprio ou é meramente ausência de uma, e se requer uma rejeição consciente. Explica, uma variedade de categorias tem sido proposta para tentar distinguir diferentes formas de ateísmo. Abrangência, alguma ambiguidade de controvérsia envolvida na definição de ateísmo. Resulta da dificuldade de chegar a um consenso sobre a definição da palavra divindade e Deus. Pluralidade de concepção muito diferente de Deus. E divindade conduz a ideia conflituosa sobre a aplicabilidade do ateísmo. Os antigos romanos acusavam os cristãos de serem ateus por adorarem um de seus deuses pagãos. Aos poucos, essa versão caiu em desuso, pois o ateísmo passou a ser entendido como a crença em qualquer divindade. No que diz respeito à cama de fenômenos sendo rejeitado, o ateísmo pode contrapor a qualquer coisa, desde a existência de uma divindade a qualquer conceito espiritual, sobrenatural, transcendente, como o budismo, hinduísmo, jainismo ou taoísmo. Implícito versus explícito. As definições de ateísmo também variam quanto ao grau de consideração que uma pessoa deve dar à ideia de Deus ou deuses. Para ser considerado um ateu, o ateísmo tem sido vezes definido para incluir a simples ausência de crença na existência de qualquer divindade. Essa definição ampla ajudaria os recém-nascidos e outras pessoas que não tenham sido expostas à ideia ateísta. Entendeu? Todos os bebês são ateus e eles só... todos os bebês são ateus. Olha, se houve alguma informação aqui que foi útil, ponha nos comentários. Obrigado pela sua audiência.